Bom dia, meu nome é Silvio, sou professor da classe de jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado. Hoje nós estaremos falando sobre Jonas, amor sem fronteira. Nosso texto bíblico se encontra lá em Jonas 4, de 1 a 10, que eu estarei lendo neste momento. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jona, pois, se alegrou em extremos por causa dessa planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Bom, esse é o texto que nós temos hoje. Aqui está falando de Jonas. Jonas era um profeta e Deus deu uma missão para Jonas, que era para ir a Nínive e pregar o evangelho lá, pregar o arrependimento, pois os ninivitas estavam em pecado diante de Deus. E Jonas, em vez disso, pegar o barco para Nínive, Jonas desceu ao porto e pegou o barco para Tarsis, na direção contrária. E durante a viagem se abateu uma grande tempestade no navio. E naquele momento, todos ali do navio estavam procurando resolver o problema para que o barco não afundasse. E de repente o capitão encontra Jonas dormindo. E aí o capitão contesta com Jonas porque ele estava tão calmo, dormindo diante daquilo, e Jonas fala que era por causa dele. Jonas já sabia. E pede para que o atirem ao mar. Diante daquela tempestade, com certeza Jonas já sabia que iria morrer. Então Jonas decidiu morrer do que ir para Nínive. E ali, quando foi jogado ao mar, um grande peixe, né, que supõe-se que poderia ser uma baleia na época, engole Jonas, onde ele passa 3 dias ali, e durante aqueles 3 dias ele ora ao Senhor, e Jonas, como profeta, Deus falava diretamente com ele, né? No Antigo Testamento eu já conversei com você sobre isso, né? A relação do profeta com Deus era direta,
E ali Jonas conversa com Deus e Deus fala para ele, né, para ele se arrepender do que fez, e o peixe o leva para Nínive, e lá ele vai pregar o evangelho, né, naquela cidade, que na realidade ele não prega nada. Ele chega lá na cidade e fala que em 40 dias, né, os ninivitas serão destruídos. E o povo, com aquelas palavras de Jonas, começaram a um movimento onde chegou no rei, e ali houve um jejum completo que o rei decretou, inclusive, né? E até os animais entraram no jejum. E esse texto conta ali a passagem de Jonas, onde ele subiu nesse monte, e na realidade ele subiu ali para ver Nínive ser destruída, né? Ser destruída. E aqui nós podemos estar vendo Deus trabalhar na vida de Nínive e na vida de Jonas, né? Por que na vida de Jonas? Porque Jonas, ele não queria ir para Nínive. E também, quando chegou lá, ele também não queria que os ninivitas fossem salvos, queria que os ninivitas fossem destruídos. E Deus pôde dar para Jonas a percepção de que ele tinha que ter uma visão diferente como profeta. Não uma visão de destruição, não uma visão de que não teria salvação aquela cidade. E Jonas não pediu misericórdia, né, para aquela cidade, né? Jonas simplesmente destrói mesmo, mata todo mundo. E olha que engraçado que geralmente o profeta, ele sempre intercede pelo povo. Jonas, ele estava naquele momento, o momento histórico ali da vida de Jonas, era uma vida pós-exílio. Eles tinham acabado de sair da escravidão, né? De sair do exílio, e estavam reconstruindo Jerusalém. E Jonas participou disso. Eles estavam retomando, o povo estava voltando para Jerusalém, né? E ali retomando a sua identidade, né? O povo hebreu, o povo judeu, retomando toda aquela sua identidade, aonde ali muitos tinham se casado com mulheres que não eram hebreias, e uma mistura de raças, e os hebreus, né, caso os judeus, eles têm essa distinção da raça ser pura, né, não se misturar. E Jonas mostra ali, né, que ele fazia a obra do Senhor, mas o seu coração ainda não era um coração totalmente convertido. Porque Deus, nesse momento, ele se apresenta como um Deus misericordioso, né? Um Deus que olha para as pessoas como um Deus que tem amor, né? Ele fala aqui, né, que na palavra, que é um Deus que tem compaixão. É um Deus que tem olhado para o seu povo, né, sua criação, e visto que merecemos de compaixão, somos um povo pecador por natureza, e que Deus nos ama. E Jonas tinha que aprender isso, né? E o Senhor mostrou isso para Jonas. Jonas, veja bem, ali sentado ou deitado naquele monte, cresceu a árvore. Um dia, no outro dia, a árvore morreu. E Jonas estava em tal estado que ele pediu para morrer também. Porque o sol batia na sua cabeça, era um sol muito forte. E ele deve ter ficado desidratado, com certeza, passando mal. E ele pediu para que Deus o matasse. Olha aonde chegou a situação de Jonas, aonde chegou a posição de Jonas
como profeta do Senhor. Então hoje eu queria deixar para vocês aqui, que vocês estivessem entendendo que quando Deus nos chama para uma obra. E a obra do Senhor é uma obra de amor. Será que nós temos a verdadeira visão do que é fazer a obra do Senhor, né? Será que os nossos conceitos em relação às outras pessoas, né, é em relação à salvação do mundo, ao que nós temos aprendido na palavra, que Deus é amor, que Deus quer que todos sejam salvos? Porque Jonas não tinha essa visão. Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída e todos seus habitantes, animais também, tudo que tinha ali ia ser destruído. Enquanto que Jonas deveria o quê? Clamar a Deus para que não fosse destruída a cidade, para que a cidade fosse restaurada. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o chamado de Deus na sua vida. O que você vai buscar? Quem que você quer que seja transformado? Que Deus possa ser fonte de bênção na vida das pessoas. Porque muitas vezes estamos na igreja e não estamos nem aí para isso. É o caso de Jonas, um profeta chamado, e foi no sentido contrário ao chamado dele. Jonas se desviou completamente e preferiu a morte. É que Deus é um Deus misericordioso. Deus, quando chama, ele quer que seja aquela pessoa. Ah, lógico, você pode falar, não, mas às vezes Deus usa outro. Deus usa outro, mas a intenção do coração de Deus é você, é usar você, não é usar outra pessoa. Então Deus vai insistir. Aqui mostra a insistência de Deus com Jonas, para que Jonas fosse e fizesse a sua obra. E Deus insiste conosco também, para fazermos a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Jonas não conhecia Deus, e ali Deus se mostrou como um Deus que tem misericórdia, que ama, um Deus amoroso, um Deus que, mesmo decretando, né, que a cidade seria destruída, é um Deus que está olhando o arrependimento. Hoje nós vivemos uma situação diferente, onde o nosso arrependimento, né, nos traz a libertação. E naquela época aconteceu a mesma coisa. Deus se comoveu com a atitude do povo e voltou atrás na sua decisão. Então, olha como nós podemos mover as decisões do nosso Deus. Nós cremos no Cristo que transforma, que é vivo, que faz, ou não? Ou somos um Jonas da vida? Achamos que somente a nossa força, o nosso braço, vai nos transformar. Eu sempre prego o seguinte: o que Deus tem para você é muito maior do que você mesmo quer na sua vida. Então, essa manhã quero deixar essa mensagem para você, jovem, refletir, analisar a sua vida, com a atitude de Jonas, com a vida de Jonas. Será que eu estou sendo um Jonas na minha vida? Será que eu não tenho que olhar com um lado mais humano, olhar com os olhos de Deus, para que a minha vida seja transformada, restaurada e que eu possa ser bênção para os outros? Muitas vezes temos
pessoas ao nosso redor passando necessidades, perdidas, em caminhos que não levam a nada, e você conhece a verdade, né? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso está falando da Bíblia. Nós temos aqui o livro que nos ensina, que nos mostra o caminho a seguir. E essa manhã, eu quero dizer para você, jovem, entre nos caminhos do Senhor. Pare de ir ao contrário do que o Senhor tem para a sua vida. Não seja igual a Jonas. Faça uma mudança, porque Deus está esperando isso de você. Muito obrigado pela sua atenção. E hoje eu quero que Deus faça uma transformação na sua vida. E agradeço a Deus por vocês serem jovens escolhidos. Fiquem com Deus, leiam a palavra, busquem a Deus, peça para Deus falar com vocês diretamente no coração, na mente, e aprendam a confiar no Senhor. Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Amém.